cientista política, especialista em legislativo, para a gente falar sobre tudo que aconteceu nessa semana, que foi muito importante. Letícia, muito boa tarde, seja bem-vinda. Neile, Camila, boa tarde. Também saúdo todos aqueles que nos acompanham aqui nessa tarde. Como vocês disseram, né, essa semana o governo teve muito trabalho. Uma semana que geralmente é mais tranquila por ser São João, as atividades ficam mais amenas, mais arrefecidas dentro do Congresso Nacional. E foi uma semana ali de atividades intensas em que Hugo Mota, ele iniciou agora, né, seus trabalhos ali como presidente da Câmara dos Deputados nesse primeiro semestre, no qual ele, pela primeira vez, trouxe ali uma decisão sobre um ponto muito crucial para o governo, e a partir disso trouxe um novo momento de relação do executivo com o legislativo. A gente sabe que a própria construção dessas presidências foi muito bem articulada ali no início do ano com o presidente Lula. Houve várias reuniões, diversas conversas, inclusive com o próprio ministro Fernando Haddad, com o Hugo Mota, do qual eles tinham uma proximidade muito grande, e por conta dessa questão do PDL ali, do IOF, houve uma rusga nesse relacionamento, e agora o governo vai ter dificuldades para poder construir uma pauta muito importante que ele precisa aprovar, tendo em vista já as eleições de 2026. A gente sabe que em ano eleitoral o Congresso Nacional trabalha de uma forma mais amena, então o governo tem ali um semestre para poder articular, aprovar suas matérias, com isso ganhar mais popularidade e a partir disso também construir ali sua base, também já pensando em 2026. Assim como vocês mencionaram, a CPMI vai ser mais apesar de ter perdido um pouco de força, mas vai ser um local que os parlamentares estarão atentos, porque a construção de narrativas são muito importantes, e apesar de não perder um pouco do fôlego, mas mesmo assim é importante o governo ficar atento ali, o que vai ser de construção de narrativas, o que vai ser trago à tona. Então o governo também vai ter que ficar acompanhando de perto esse tema para que nada saia ali do previsto, e a partir disso também ficar de olho nas outras pautas que são importantes ali e que estão nas suas pautas prioritárias e que vão afetar ali sua popularidade e estão ali dentro da agenda econômica, que são muito importantes para o governo. A gente pode dizer, Letícia, que de todos os governos Lula, o governo Lula 3 está tendo a maior dificuldade de negociação, de articulação com o Congresso? Com certeza, eu acho que essa semana foi a principal crise que o Lula teve ali com o Congresso Nacional. Acho que o episódio do IOF traz uma virada de chave muito importante, não só na política, mas historicamente. Principalmente porque foi algo que não acontece desde o governo Collor, em que um decreto nunca havia sido derrubado. Geralmente é utilizado como ferramenta de pressão ali com o Poder Executivo, mas dessa vez o Congresso Nacional realmente foi com todo o fôlego e todo o vapor para cima do governo. E o governo Lula, pela primeira vez, enfrenta essa grande crise. E eu ouso dizer que não foi nenhum recado do Congresso Nacional, acho que foi realmente um novo momento ali de relacionamento em que nem foi uma rusga. Agora, daqui para frente, o governo Lula vai ter que realmente ter um novo desafio, não serão só as emendas que serão negociadas ali, a gente sabe que houve muito dessa pressão também, mas daqui em diante o Congresso Nacional vai cobrar e vai exigir ainda mais outras questões junto com o governo. O diálogo, a partir de agora, é estabelecido de uma outra maneira. O Hugo Mota e Davi Alcolumbre vão poder editar mais esse ritmo de trabalhos ali dentro do Congresso Nacional. O Lula, a gente sabe, ele tem uma experiência muito grande de articulação, mas dessa maneira, como foi essa semana, realmente foi uma surpresa ali para o governo. Hoje, inclusive, deve haver uma reunião do Lula com o Alcolumbre e com o Hugo Mota para poder ajustar essas arestas, até para poder verificar o que pode ser feito daqui em diante. A gente sabe que vai ser um cenário bem desafiador para o Lula nesse segundo semestre de negociação com o Congresso Nacional. Letícia, eu não sei você, mas há tempos eu não acompanhava um governo que judicializava tanto as questões que tinha resultado negativo no Congresso Nacional. Ou seja, o governo Lula, esse mandato Lula 3, a gente está vendo que tudo que não vem dando certo ou não vem sendo aprovado pelo Congresso, ele tenta judicializar, levar a questão para o Supremo Tribunal Federal. Isso é comum de outros governos? Eu acho que desde o governo passado, a pandemia trouxe muito disso também, de algumas questões que não são concretizadas ou que não conseguiram, que elas foram levadas ao Supremo Tribunal Federal. Mas, assim como você mencionou,
não é algo típico ali da relação entre poder executivo e legislativo e também com o judiciário. Inclusive, é algo novo, eu acho que também diz muito do poder do governo ali, da sua base, da sua construção, dessas tomadas de decisão, dos números de articulação, e com isso trazer esse novo momento realmente histórico e político de que o judiciário tem se concretizado realmente como um loco ali de decisão de poder, de direcionamento das coisas, desses freios e contrapesos que estão ali dentro da arena política. Vou continuar perguntando, mas Camila, se tiver alguma pergunta, fica à vontade, tá? Tá. Eu queria fazer uma pergunta aproveitando disso que a gente estava falando agora há pouco sobre a relação do governo com o Congresso e eu ouvi de alguns deputados, alguns parlamentares na quarta-feira que esse susto que o governo tomou nessa semana com a votação da medida do PDL para derrubar o aumento do IOF, que com isso a relação poderia, na verdade, melhorar. Alguns esperavam que isso poderia azedar a relação, mas eles falaram que isso poderia até melhorar porque o governo talvez tentaria correr mais atrás do Congresso para dialogar mais e tentar estar mais próximo do Congresso. O que você acha, Letícia? Será que esse susto pode fazer com que o governo, de fato, busque mais diálogo? Ou você enxerga que o governo ainda segue muito perdido nessa relação? Eu vejo que toda crise é uma oportunidade de você ajustar a rota. Então, com esse novo cenário que a questão do IOF trouxe para dentro do Congresso Nacional, o governo realmente tem uma oportunidade de poder ali reconstruir, refazer esses diálogos, direcionar o que realmente é importante para esse momento. E eu não sei se realmente possa ser ali um novo momento de melhorias, mas o governo necessita de reajustar essa rota, de verificar quais são as principais arestas ali que estão faltando para dentro do Congresso Nacional, para que a partir disso essas pautas prioritárias avancem. A gente sabe que vai ser um segundo semestre ali muito intenso de atividades legislativas. O primeiro semestre foi um semestre mais ameno, mas toda crise é uma oportunidade. O governo agora tem essa oportunidade, com o Lula hoje conversando com o Hugo Mota e com o Davi Alcolumbre, de poder amenizar esse momento e a partir disso trazer ali um novo elo. A gente sabe que o presidente Lula tem muito desse perfil, dessa construção, de poder estabelecer esses novos momentos, então é uma nova oportunidade realmente, mas se realmente vai poder melhorar, a gente só vai saber a partir das próximas semanas de quais serão os encaminhamentos que o governo vai trazer, mas eu ouso dizer que o ministro Fernando Haddad, a ministra Gleisi Hoffmann ali da Secretaria de Relações Institucionais vai ter muito trabalho para poder auxiliar o presidente Lula nesse relacionamento com o Congresso Nacional. Letícia, falando sobre CPMI do INSS, você acha que essa CPMI ela vai ser um palco, como você disse, para narrativas? Ou seja, estamos num ano pré-eleitoral, pode ser que de fato seja um palco para que as pessoas possam expressar ali, fazer uma prévia de uma campanha política, ou pode de fato agregar nessa investigação da Polícia Federal? Vai ser uma CPMI politiqueira, de campanha, ou uma CPI que de fato pode agregar em alguma coisa nessa história? Historicamente, tem gente que acompanha muito o Congresso Nacional, existe aquela frase que CPMI e CPI sempre acabam em pizza, mas ela pode ter esse poder realmente de poder direcionar essas narrativas, mas acho que o grande desafio realmente vai ser esse palanque para poder construir esses cortes e com isso essa direcionamento nas redes, porque eu vejo que a oposição tem muito desse controle dessa narrativa e o governo, desde o início do ano, com a questão da crise do PIX, tem perdido muito esse espaço. O Sidônio, que chegou ao governo para poder direcionar esses momentos e construir essas estratégias, ainda não chegou trazendo com efetividade para poder contornar esses momentos, mas a oposição vai ter esse espaço muito importante para poder revalidar, efetivar esses momentos em que esses cortes que colocam ali nas redes sociais, em que eles constroem esses espaços muito bem, mas geralmente a CPI vai poder alavancar um pouquinho ali esses discursos e o governo tem que estar bem atento realmente para poder contornar essas situações que quase sempre elas surgem, mas geralmente a CPI e seus direcionamentos ali, elas acabam que não possuem tanta efetividade ali no cenário jurídico, mas é importante acompanhar o seu desenrolar. Mas a CPI do INSS realmente ela já perdeu um pouquinho de fôlego, mas é importante estar acompanhando de perto para que nenhum tipo ali de ruptura ou qualquer tipo de crise
ela possa afetar o governo e, a partir disso, ter encaminhamentos insatisfatórios para o presidente Lula. Falando em crise, as últimas pesquisas mostram uma desaprovação, na verdade, um aumento da reprovação do presidente Lula. Com essa possibilidade de pagamento de uma parcela do INSS, com essa aprovação agora também, a gente até ia falar sobre isso, né, Camila? A isenção do imposto de renda para quem ganha até 2 salários mínimos. Isso pode reverter uma análise ruim, uma avaliação ruim do presidente Lula até as eleições? Eu vejo que a gente não pode colocar toda a responsabilidade nessas matérias de poder reverter ali esses índices que desaceleraram para o governo, mas sim são canais importantes de articulação para poder melhorar o índice de aprovação, mas não necessariamente serão só esses aspectos. A gente sabe que a comunicação com a população, essa proximidade também ali com a juventude, com eleitorados que o governo Lula ainda tem dificuldade de conversar ali nas redes sociais, também é muito importante para poder reconstruir essa conexão realmente que o presidente ainda necessita desses ajustes, mas acaba que esses momentos também são importantes, né? A isenção do imposto de renda, a questão das contas de luz, são ferramentas importantes para poder reconstruir esses índices, mas a gente não pode colocar todas as responsabilidades sobre eles, porque são necessárias também outras ferramentas ali que o governo tem que utilizar. Bom, Letícia, te agradeço muito a explicação, a participação conosco aqui no Boletim nessa sexta-feira. Te desejo um excelente final de semana e volte mais vezes para falar com a gente. Agradeço a oportunidade de poder contribuir, a BMJ sempre está à disposição. E Camila, eu já vou te perguntar se tem algum